E aí galera do Revalidando, vamos lá, tocando ficha na matéria de cirurgia geral, agora um dos assuntos mais tratados na prova do Revalida nos últimos anos, um assunto, uma patologia extremamente comum, recebendo tanto no ambulatório, consultório, quanto nas suas questões de urgência, complicações agudas, dando plantão no pronto-socorro, né, na emergência de qualquer hospital ou pronto atendimento. São as hérnias. Vamos então começar situando o nosso assunto aí com uma questão como sempre. Paciente sexo masculino, 58 anos, casado, pedreiro, tabagista, 15 anos, procura então UBS, queixando-se de caroço na virilha esquerda, com surgimento há 5 meses. Informa que essa tumoração apresenta crescimento lento, progressivo e desde então procurou o serviço porque está apresentando desconforto, dor na região inguinal esquerda durante as atividades laborais, durante os esforços, que são realmente a queixa mais pertinente e mais comum em relação às hérnias, principalmente inguinais, com o movimento de esforço, movimento de valsalva e principalmente trabalhadores, mão de obra pesada, por isso a questão coloca até pedreiro, começa a surgir essa tumoração, abaulamento, causa dor, desconforto progressivo. Exame de tórax, sem alterações, abdômen indolor e sem visceromegalias. O exame das extremidades superiores e inferiores, períneo, também não apresenta anormalidades. Então, focado na região inguinal esquerda, tumoração mole, bem delimitada, retrátil, dolorosa palpação profunda e que aumenta de tamanho quando se realiza a manobra de valsalva, manobra de esforço, Diante dessa situação, a hipótese diagnóstica e conduta são respectivamente. Então, assertativa A, hérnia inguinoescrotal esquerda, encarcerada, solicitar ultrassom, escroto e encaminhar o paciente para o PS para avaliação de urgência com o cirurgião. Assertativa B, linfadenomegalia a esclarecer, suspeita de neoplasia, solicitar biópsia excisional, encaminhar o paciente para o ambulatório de especialidades. C, hérnia inguinal direta esquerda, não complicada, encaminhar o paciente para o ambulatório de especialidades para avaliação com um cirurgião geral. D, hérnia inguinal indireta esquerda, solicitar tomografia de abdômen e pelve, encaminhar o paciente para avaliação ambulatorial especializada com o cirurgião. Ou assertativa E, massa inguinal a esclarecer, provável neoplasia, solicitar biópsia por punção guiada por ultrassom e referenciar o paciente para avaliação ambulatorial com o cirurgião. Uma questão muito bem formulada e uma questão muito interessante, pois trata também dos diagnósticos diferenciais, e vamos tratar bem isso em cima da questão das hérnias inguinoescrotais. Temos diagnósticos diferenciais também em relação a isso, que pode nos causar dúvidas com o exame físico, e temos que lançar mão então, de exames complementares, e vamos ver quais são os melhores exames. Primeiro, nós temos que estabelecer a questão da anatomia da região inguinal. A anatomia da região inguinal ela é complexa, uma anatomia tridimensional. Por isso que fica um pouco difícil nós até estudarmos a questão da anatomia. Porém, a anatomia realmente é tudo na questão de hérnia inguinal, pois a partir da anatomia a gente estabelece o tratamento, a gente estabelece o diagnóstico, o tipo de hérnia e, obviamente, o tratamento cirúrgico adequado. O bom, pelo menos, revisando as questões, é que as questões não se aprofundam na questão da anatomia. Isso é um ponto importante. Elas tratam melhor e tratam mais adequadamente, pelo objetivo da prova, é o reconhecimento da patologia e o tratamento mais adequado. Perfeito. Então, uma coisa boa para nós. Não vamos nos aprofundar muito em limites anatômicos e em estruturas, que realmente é um pouco complicado. De meia idade, casado, pedreiro, mão de obra pesada e tabagista. Só essa questão do tipo de paciente que a gente está lidando, a gente pensa mais em hérnia direta. Segue a questão, como já lemos, então assim, o exame da região inguinal esquerda, que é a queixa do paciente, temos uma protrusão mole, bem delimitada, retrátil. Tá? Qual outro
diagnóstico diferencial dessa região, linfonodos. Linfonodos não são retráteis, tá? Não são retráteis, eles não têm alteração à manobra de Valsalva. Então, descartada essa opção. Aumenta de tamanho quando se realiza, então, o esforço. Ou seja, a questão de termos um conteúdo intraabdominal, tá? Qualquer que seja, que fazer o esforço, aumento da pressão intraabdominal, protruz através da parede posterior ou do conduto, como a gente falou. O saco herniário, vindo lá de dentro, pela parede posterior, medialmente aos vasos, ou lateralmente, na questão da hérnia indireta. Mas nós vimos ao perfil do paciente. Hipótese diagnóstica e conduta. Hérnia ingnoescrotal esquerda. No exame físico, nós temos uma diferença, um adendo aqui. Quando nós colocamos o dedo indicador, né, no anel inguinal externo e pedimos para o paciente fazer uma manobra de Valsalva, o diagnóstico podemos ter na hora quando a protrusão bate na ponta do dedo, geralmente ela é lateral aos vasos epigástricos, ou seja, uma hérnia indireta. Quando bate na polpa do dedo, ela vem de baixo para cima, é pela fraqueza da parede posterior. Hérnia direta. Tá? Ponta do dedo, indireta. Polpa do dedo, hérnia direta. A questão, por que ingnoescrotal? A protrusão, ela segue até a bolsa escrotal, não foi tratada pela questão. Mas tudo bem, não vamos fazer disso a assertativa incorreta. Hérnia ingnoescrotal esquerda. Encarcerada? Não. Encarcerada é uma complicação, o encarceramento é uma complicação das hérnias inguinais, ou qualquer hérnia incisional, que é quando o conteúdo do saco herniário protruz através do anel herniário e não consegue reduzir, seja espontaneamente ou seja de maneira incruenta, quando o médico tenta reduzir essa hérnia. A questão fala bem claramente, é retrátil, ou seja, não há encarceramento, não está aprisionado ali. Então, não é assertativa A. B. Linfadenomegalia a esclarecer. Vimos também, linfadenomegalia não é retrátil, tá? Geralmente é um nódulo, tumoração mais endurecida, né? Principalmente em casos de neoplasia. Não é essa a questão. Hérnia inguinal direta esquerda. Boa assertativa já de início, porque a gente sabe o perfil do paciente. Não complicada, não tem sinal de encarceramento, não tem sinal de estrangulamento, que é quando nós temos já sofrimento vascular. Tem hiperemia da pele, já é um sinal de sepse do paciente. Aí temos um caso muito mais grave. Mas não temos urgência aqui nesse caso, não complicado. Caminhar o paciente para um ambulatório de especialidade, ou seja, tratamento eletivo para avaliação do cirurgião e tratamento eletivo operatório. Alternativa C, adequadíssima. D, hérnia inguinal indireta esquerda. Como vimos, paciente de meia idade, com fatores de risco para fraqueza na parede posterior. Solicitar tomografia de abdômen. Não. Por quê? Restou alguma dúvida do que foi colocado na questão? Não, então não vamos solicitar exame algum. E se solicitássemos, não seria tomografia, seria uma ultrassonografia. Solicita tomografia também? Também, quando a eco não é elucidativa. Hérnias complicadas, hérnias crônicas, que agudizam, muita fibrose, hérnias mistas, tudo bem, mas o primeiro exame, que tem uma sensibilidade e especificidade muito boa, é a ecografia. E massa inguinal a esclarecer? Não, já sabemos que é hérnia. Então, alternativa C, hérnia inguinal direta, tratamento operatório eletivo, pois não há sinais de complicações locais.